Muito bem, gente. Vamos dar continuidade àquela aula de exercícios sobre sequências. Ainda vamos trabalhar mais essa aula sobre o assunto de sequências lógicas. Bom, quando você, continuando a ideia das questões da Fundação Carlos Chagas, ainda trabalhando com questões da Fundação Carlos Chagas. Se A sobre B é o sexto termo da sequência de frações irredutíveis, 1/3, 7/3, 7 sobre 15, 31 sobre 15, 31 sobre 63, se ela está logicamente estruturada, então A mais B é igual a... Bom, vamos raciocinar o que é que acontece. Se você for bem pensar, você percebe o quê? Que essa sequenciazinha aqui, ele tem o quê? Repetição 3, 3, 7, 7, 15, 15, ó. Você tem 7, 7, depois 15, 15, 31, 31. Então aqui 163, é óbvio que esse aqui seria 163, sem problema nenhum. Ora, nós já trabalhamos uma sequenciazinha muito simples de você perceber, que diz assim: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127. De onde veio esse 127 que eu já coloquei? Se você for raciocinar comigo, 1, 3, 7, 15, você pode pensar, é o dobro de 1, 2, mais 1, 3. O dobro de 3, 6, mais 1, 7. O dobro de 7, 14, mais 1, 15. O dobro de 15, 30, mais 1, 31. O dobro de 31, 62, mais 1, 63. O dobro de 63, 126, mais 1, 127, que é o numerador. Porque ele repete o denominador, repete o numerador, repete o denominador. E a sequência de números colocados é exatamente essa. Portanto, 127 no numerador. Sem problema. Mas eu podia ir por outro caminho. Eu podia pensar que esses números 1, 3, 7, 15 são exatamente 1 a menos do que as potências de 2. 2, 4 menos 1, 8 menos 1, 16 menos 1, 32 menos 1, 64 menos 1, 128 menos 1, 127. Olha aí, outro caminho também. Pedro, eu já pensei de outra forma. Como? Eu percebi que daqui para cá eu somei 2. Depois eu somei 4, depois eu somei 8, depois eu somei 16, somei 32, somei 64, resposta 127. Poderia ter chegado nesse pensamento e você também teria chegado na resposta 127. Como ele quer a soma do numerador com o denominador, a resposta correta então vai ser 63 mais 127, resposta 190. Tá bom? 190 seria o nosso item correto, o item A. Joia? Então vamos em frente. Próxima questão. Os termos da sequência 2, 5, 8, 4, 8, 12, 6, 11, 16 são obtidos através de uma lei de formação. Ele está afirmando para você que existe uma lei de formação. Você só precisa descobrir. Determine a soma do 10º e do 12º termo dessa sequência, obtidos segundo essa lei. Bom, eu vou escrever os números que ele já me deu. Ou seja, 2, 5, 8, 4, 8, 12, 6, 11, 16. E nós temos que descobrir os próximos termos. Ora, a primeira coisa que você tem que tentar imaginar é... Peraí, qual é a lógica que eu estou percebendo aqui? Será que eu estou somando constantemente o mesmo número? Será que eu estou multiplicando constantemente? Será que eu estou somando e multiplicando, somando e multiplicando? Que sequência deve estar acontecendo? Nós vamos fazer tentativas. Eu percebo primeiro que do 2 para o 5 eu estou somando 3. Do 5 para o 8 eu também estou somando 3. Só que de 8 eu somasse 3 daria 11. Opa, então não estou somando constantemente. Do 8 para o 11, do 8 para o 4, eu percebi que ele caiu para metade. Certo? E depois, ele cai para metade de novo? Não. Ele dobra ou ele soma 4 e depois ele soma 4 de novo. E depois ele cai para metade de novo. Opa, tem alguma coisa de interessante. Depois eu estou somando 5, 16. Opa, já entendi a minha lógica aqui. Qual é? Eu somo 3... somo 4, somo 5, depois eu vou somar 6, somar 7, mas eu vou intercalando sempre por uma divisão. Ó. Soma 3, divide por 2. Soma 4, divide por 2. Soma 5,
divido por 2. Então a próxima sequência é dividir por 2. Se eu divido por 2, eu vou cair para quanto? 8. E aí vai, somo 6, resposta 8, 14, 20. Esse é o 18, esse é o 20º, ou esse é o 12º, que é o 20. Portanto, o 10º com o 12º, a resposta dá 28. Olha, uma questão dessa é considerada uma questão média. Ela não é uma questão fácil. Questão média. É uma questão que a gente precisa ter um pouquinho mais de intuição, até de tentativa, mas a gente pode acertar logo de cara nessa tentativa de maneira rápida, ou você pode demorar um pouco mais. Aí é uma questão de tranquilidade, de experiência. Quanto mais questões você vai fazendo, mais fácil, mais rápido vai ser chegar nessas conclusões aqui, tá bom? Então, questão interessante, a resposta correta, portanto, item A. Tá joia? Bom, vamos em frente, então. Segundo um determinado critério, foi construída a sucessão seguinte, em que cada termo é composto de um número seguido de uma letra, tá certo? Na verdade, uma letra seguida de um número. A1, E2, B3, F4, C5, G6, D7 e aí sucessivamente. Considerando que no alfabeto usado são excluídas as letras K, Y e W, você sabe já que não existe mais questão de concurso que vá dizer que vai excluir ou incluir. Eu acho que todas as questões a partir de agora vão incluir, inclusive não precisam dizer mais se inclui ou não, porque a gente já tem isso como regra. K, Y e W fazem parte do alfabeto oficial a partir de janeiro de 2009, não é isso? Janeiro de 2009 já passou. Então, de acordo com o critério estabelecido, a letra que deverá anteceder o número 12 é. Ou seja, perceba que a letra que vai anteceder o número 12 é a 12ª letra. Ou seja, eu tenho que descobrir qual é o 12º termo da minha sequência. Tranquilos? Vamos em frente. Bom, eu tenho a sequência dada A, E, B, F, C, G, D. Do jeito que está aí, não está muito claro qual é a lógica. Mas eu fui percebendo que ele colocou aqui o A, aqui o B, C, D. Então já deixou claro para mim que há um intercalado, ó, A, B, C, D. E aqui intercalado a ele, outra sequência, E, F, G. Então é óbvio que a próxima letra vai ser o quê? Um H e aí por diante. Então você tem A, B, C, D. A próxima letra aqui vai ser quem? Letra E. E depois F. E depois G, H e J. E intercalado você tem o E, F, G. Depois do G, H. E depois do H, uma letra I. E depois do I, a letra J. Tá bom? Então você tem intercalado duas séries do alfabeto. Portanto, o que ele quer é a 12ª letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. A 12ª letra é a letra J. Bem simples essa questão, uma questão interessante por conta do intercalado. Então perceba bem que isso acontece muito. Ele bota sequências, não só sequências de letras, mas sequências de números em que você intercala valores, né? Intercala posições. Então a resposta, portanto, é o item A, letra J, item A. Tranquilo? Vamos em frente. Observe que no diagrama abaixo foram usadas somente as letras K, R, C, S, A, F, X, H e T, e que cada linha tem uma letra a menos que a linha anterior. Se as letras foram retiradas obedecendo a um certo critério, então a próxima letra a ser retirada vai ser a letra qual? Bom, ele colocou essas letras aqui no alfabeto. Primeira coisa que ele percebe é o quê? Dessa linha aqui, a letra que vai sumir é a letra A, porque ela não aparece mais na segunda linha.
A letra que está na segunda linha e não aparece mais na terceira linha é a letra C. Então, ela é a letra que vai sumir. Muito bem. Em seguida, some a letra F. Posteriormente, a letra H. E, então, qual é a letra dessas aqui que vai sumir? A, C, F, H. Tem uma lógica. A lógica mais simples que você deve buscar é a ordem alfabética. E é o que aconteceu, ó. A primeira letra que sumiu foi a letra A, que é a menor na ordem alfabética. A próxima letra na ordem alfabética, dentre essas aqui, é a letra C. Dentre essas na ordem alfabética, a próxima é o F. Dentre essas, a próxima na ordem alfabética é o H. Então, dentre essas aqui, qual é a próxima letra da ordem alfabética? Naturalmente, é a letra K. Pronto. A letra K é exatamente a letra que vai sumir a partir de agora. Portanto, a resposta correta é o item D. Tranquilos? Bom, então, gente, é isso aí. Tranquilidade total. Em seguida, nós vamos ainda mais uma série de exercícios para vocês. Procurem fazer antecipadamente os exercícios e logo em seguida a gente vai estar resolvendo mais questões. E o interessante é você, antes de ver a solução das questões, ter tentado fazer sozinho, porque você tem o material com os exercícios e vai acompanhando de uma forma ainda melhor, ok? Gente, sucesso e que a força esteja sempre com você. Valeu! Sem problema nenhum. Ora, nós já trabalhamos uma sequenciazinha muito simples de você perceber, que diz assim: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127. De onde veio esse 127 que eu já coloquei? Se você for raciocinar comigo, 1, 3, 7, 15, você pode pensar, é o dobro de 1, 2, mais 1, 3. O dobro de 3, 6, mais 1, 7. O dobro de 7, 14, mais 1, 15. O dobro de 15, 30, mais 1, 31. O dobro de 31, 62, mais 1, 63. O dobro de 63, 126, mais 1, 127, que é o numerador. Porque ele repete o denominador, repete o numerador, repete o denominador e a sequência de 27. Como ele quer a soma do numerador com o denominador, a resposta correta, então, vai ser 63 mais 127, resposta 190, tá bom? 190 seria o nosso item correto, o item A. Joia? Então vamos em frente, próxima questão. Os termos da sequência 2, 5, 8, 4, 8, 12, 6, 11 e 16 são obtidos através de uma lei de formação. Ele está afirmando para você que existe uma lei de formação. Você só precisa descobrir. Determine a soma do 10º e do 12º termos. Se A sobre B é o sexto termo da sequência de frações irredutíveis, 1/3, 7/3, 7 sobre 15, 31 sobre 15, 31 sobre 63. Se ela está logicamente estruturada, então A mais B é igual a... Bom, vamos raciocinar o que é que acontece. Se você for bem pensar, você percebe o quê? Que essa sequenciazinha aqui, ele tem o quê? Repetição 3, 3, 7, 7, 15, 15, ó. Você tem 7, 7, depois 15, 15, 31, 31. Então aqui 163, é óbvio que esse aqui seria 100. Muito bem, gente. Vamos dar continuidade àquela aula de exercícios sobre sequências. Ainda vamos trabalhar mais essa aula sobre o assunto de sequências lógicas. Bom, quando você, continuando a ideia das questões da Fundação Carlos Chagas, ainda trabalhando com questões da Fundação Carlos Chagas, números colocados é exatamente essa, portanto, 127 no numerador.
sem problema. Mas eu podia ir por outro caminho. Eu podia pensar que esses números 1, 3, 7, 15 são exatamente 1 a menos do que as potências de 2. 2, 4 menos 1, 8 menos 1, 16 menos 1, 32 menos 1, 64 menos 1, 128 menos 1, 127. Olha aí, outro caminho também. Pedro, eu já pensei de outra forma. Como? Eu percebi que daqui para cá eu somei 2. Depois eu somei 4, depois eu somei 8, depois eu somei 16, somei 32, somei 64. Resposta, 127. Poderia ter chegado nesse pensamento e você também teria chegado na resposta